Olá, eu sou Patrick Catapano, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do evento A Pizza como Alimento. Esse evento é 100% online e gratuito, então aproveita para assistir todos os vídeos. Nesta série de vídeos que a gente está gravando para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre o conceito da pizza como alimento e como fazer uma pizza de qualidade, seja para a tua família, para os teus amigos ou para o teu cliente. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá, porque esse evento é por tempo limitado e vai fazer sentido assistir desde o começo para você entender o que eu vou falar agora. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre farinha, que parece ser uma coisa simples. Quando você vai fazer pizza, você compra uma farinha qualquer e faz, mas não é bem assim. Então eu vou explicar um pouquinho da maneira mais aprofundada possível que eu conseguir dentro de um vídeo, porque falar sobre farinha é um assunto infinito. A farinha ela é basicamente a base para fazer a pizza, o pão, né, a base da panificação, e às vezes falar de farinha é muito genérico, falar a palavra farinha é muito genérico, porque a gente tem infinitas possibilidades e cada vez mais, e olha que eu já estou há 20 anos nesse ramo, cada vez mais tem mais possibilidades à disposição. A explicação que eu vou dar para você sobre farinha é baseada na legislação italiana e nos métodos italianos de fazer pão, ok? No Brasil, na Argentina, na França, são outras classificações, mas depois eu vou entrar nesse assunto. Na legislação italiana, a partir do grão do trigo, se nós moermos o trigo inteiro, nós temos a farinha integral. Depois, as indústrias vão descascando para ter farinhas cada vez mais refinadas. Então, nós temos o integral se nós moermos o trigo basicamente inteiro. Eles só retiram o germe em algumas farinhas, porque o germe ele estraga rápido. Aí depois, se nós descascamos um pouco, em média 15%, nós temos uma farinha tipo 2. Tanto é que aqui na Itália eu uso às vezes uma farinha tipo 2, que ela é quase uma farinha integral. Ela é só um pouco menos, tem um pouco menos de fibra, né? Ela é um pouco mais fina. Depois, se nós descascarmos ainda mais, nós temos uma farinha do tipo 1, que ela está no meio do caminho, ok? Ela tem mais ou menos aí uns 75% do grão. Se a gente descascar ainda mais, a gente vai para uma farinha 0, que a gente tem aí em média 65% do grão, e se a gente descascar praticamente 50% e ficarmos só com o endosperma, só com o centro do grão, a gente tem uma farinha 00. Então, na escolha de farinha, primeiro você tem que entender a granulometria da farinha, quanto refinado você quer que essa farinha seja. No caso da pizza italiana, a gente usa, ou da pizza italianizada, basicamente a gente usa a farinha 00. Esse é o conceito inicial, né? A gente busca uma farinha 00 porque ela tem um concentrado maior de glúten, porque ela é mais refinada, porque ela vai dar um produto mais leve, inclusive esteticamente mais leve, cheio de alvéolos, aquelas bolhas grandes, e também um sabor mais neutro, digamos assim, né? Você vai ter esse produto aí que é essa pizza mais italianizada que a gente tem visto muito. Então, primeira coisa é entender, integral, 2, 1, 0 ou 00. Depois que eu entender a granulometria dessa farinha, eu vou precisar entender a força dessa farinha. Porque dentro de cada nível de granulometria, eu tenho um teor de proteína, ou seja, eu tenho uma força, cada farinha tem uma força, que aqui na Itália é classificado como W, através de uma máquina chamada alveógrafo de Chopin. E tem algumas outras máquinas também, mas a mais conhecida delas é o alveógrafo de Chopin. Se você quiser ver como é que funciona, vai no YouTube e coloca alveógrafo de Chopin e você vai ver como é que funciona essa máquina. Ela te dá um coeficiente chamado W. Esse W indica a força da farinha, sempre falando de legislação italiana. No Brasil, por exemplo, as indústrias não fornecem esta informação. Mas aqui na Itália, então, se você pega uma farinha, você vai ver lá, farinha do tipo 1, WX, farinha do tipo 00, WX. Quanto maior for o W, que vai mais ou menos de 180 a 410, quanto maior o W, mais forte essa farinha é. E quanto menor o W, mais fraca. Para pizza, geralmente, na média, a gente usa Ws de 300, 330, mas também dá para usar Ws mais fortes. Então, entendi qual a granulometria, se ela é mais refinada, mais refinada ou mais integral, e se ela é e na verdade entendi a granulometria e entendi a força, ok? Ou vou começar a pensar em força. Aí eu vou pensar, que tipo de pizza eu vou fazer? É uma pizza que eu quero pôr bastante água? Eu preciso de uma farinha mais forte que vai resistir a essa água. É uma pizza que eu quero dar mais tempo de fermentação? Eu preciso de uma farinha mais forte que vai resistir a esse tempo de fermentação. E já explico o que é isso.
Mas se eu vou fazer uma pizza para a família, eu vou usar uma farinha mais fraca. Para a família, digo, decidir no sábado, no último momento, tenho 2 horas para fazer a massa. Eu vou procurar uma farinha mais fraca. Ok? Ah, Patrick, mas eu tô no Brasil, aqui não tem W, eu vou comprar uma farinha no supermercado. Tudo bem, você vai ver o teor de proteína que tem essa farinha. Quanto mais proteína ela tiver, mais forte ela vai ser. Por quê? Porque basicamente 90% da proteína que tem na farinha é glúten. E quanto mais proteína tiver, mais glúten tem. Então, tecnicamente, na informação ali, você vai conseguir ter uma farinha mais forte. Para que eu quero uma farinha mais forte? Para conseguir desenvolver um bom glúten, para que a massa seja elástica, para que eu consiga abrir ela no rolo ou na mão, para que eu consiga ter um bom desenvolvimento de forno quando ela vai ao forno. Então, aqui na Itália é o W, no Brasil é o teor de proteína. Patrick, mas eu vi uma farinha francesa que está escrito lá T45 e não tem W. É a mesma história. Você vai tentar entender com o vendedor o que é esse T45 e ele vai te explicar como, por exemplo, ela é mais refinada e o T65 é menos refinado. E qual a força? Não tem W. Tá, beleza. Qual é o teor de proteína dessa farinha? Como é que eu vejo o teor de proteína dessa farinha? Você vai pegar a embalagem dessa farinha e vai ver lá em 100 gramas ou em 50 gramas tem tantos gramas de proteína. Por exemplo, se você pegar uma farinha que está indicando em 100 gramas de proteína temos 12 em 100 gramas de farinha temos 12 gramas de proteína, isso quer dizer que tem 12%, tem 12 gramas, é uma farinha mediamente forte. No geral, vai de 10 a 15 gramas de proteína. Para pizza, eu aconselho mínimo 10, que é o básico, mas eu aconselho próximo de 12, se possível, para você conseguir hidratar um pouquinho mais, deixar pelo menos umas 24 horas na geladeira e eu já explico para que serve isso. Então você vai dar uma olhada lá. Se tiver em 50 gramas, que às vezes no Brasil tem muito isso, você vai ver lá, em 50 gramas temos 5 gramas de proteína. Isso quer dizer que de 50 partes tem 5, isso é 10%. Então você tem 10%. Como eu disse, geralmente é de 10 a 15% de proteína. Ok? Então é só fazer essa continha de porcentagem. Se em 50 gramas tem 5, é 10%. Se em 100 gramas tem 10, é 10% do mesmo jeito. Então preste atenção nessa história de quantas gramas, com base em quantas gramas está baseado a grama da proteína, para você entender a porcentagem. Lembrando que 10 gramas é o mínimo, geralmente, que a gente tem, e que o indicado é em 10 a 12, e que se você chegar a 15%, como por exemplo nas farinhas italianas, é uma farinha super forte, é um W um pouco mais alto. Então essa é a indicação. Aí agora eu vou te explicar um pouquinho sobre a questão de farinha forte e farinha fraca. Por que a gente busca na panificação ou nessa história da pizza italianizada uma farinha um pouco mais forte? Porque a gente gosta de deixar ela fermentando em geladeira. A gente chama de maturação, alguns pizzaiolo como eu chama de deixar a massa amadurecendo na geladeira. Porque você vai conseguir uma transformação dos açúcares e da proteína, o que vai dar uma digestão melhor no final das contas e vai ter um sabor melhor. Tem um amigo meu, Mário Tacconi, que fala a ideia da banana. A banana, quando ela tá verde, quando ela tá ali, acabou de colher, ela tá meio verde, você vai comer, o sabor não é tão bom e a digestão é pesada. Quando a banana chega numa maturação ali mediana, o sabor é mais doce e você tem uma digestão mais leve. E quando a banana está super madura, para quem gosta, eu gosto de uma banana super madura, o sabor é muito excêntrico, bastante frutado e a digestão é super legal. Então é basicamente essa a ideia. Uma massa de pizza mais amadurecida vai dar um resultado melhor de digestão, de sabor e de aroma. Porque quando a gente deixa essa massa parada na geladeira, as enzimas naturais ou aditivadas de uma farinha vão ativar uma transformação de amido em glicose e várias outras transformações que ocorrem, para que depois o fermento consiga transformar essa glicose em álcool e gás carbônico. E nesse processo todo ocorre uma acidificação da massa, o que enfraquece ou faz uma pré-digestão do glúten, para que quando nós ingerirmos essa pizza, a gente tenha uma digestão melhor e com tudo isso
consiga um plus de leveza, aroma e crocância. E aí eu te digo, bom, beleza, Patrick, tá, todo mundo tá falando de farinha 00, mas eu não tô encontrando. Consigo fazer com farinha brasileira? Consegue. Farinha brasileira, farinha argentina, farinha francesa, farinha italiana, todas esses países têm farinhas boas. A diferença da Itália para o Brasil, por exemplo, é que aqui a cultura alimentar com base no trigo é muito grande, eles se alimentam de muita base de trigo, então eles têm uma cultura muito antiga de cultivo de trigo de várias espécies e não se perdeu, inclusive agora está aumentando muito esse resgate desse trigo antigo. E no Brasil também está acontecendo, tá? Nós temos aí algumas marcas como a Biorgânica, a Paulínia, a Fazenda Vargem Grande, que tem farinhas de pequenos moinhos, que são ótimas, saborosas. Qual que é a diferença de uma farinha da grande indústria para uma farinha de um pequeno produtor? É porque a farinha do pequeno produtor provavelmente é um trigo orgânico, um trigo mais antigo, um trigo branqueado de uma forma mais natural, que vai ter um sabor final que vai ter um sabor final melhor. Como por exemplo, no Brasil geralmente as farinhas são do tipo 1. Se você pegar a farinha Paulínia, por exemplo, que é do tipo 1, e uma farinha comercial do tipo 1, colocar uma do lado da outra, você vai ver que a farinha Paulínia é amarronzada. Por quê? Porque ela é branqueada de forma natural. Geralmente as farinhas das grandes indústrias, elas são branqueadas de forma forçada. Tem até um vídeo da Helena Aleixo no YouTube que fala de farinhas, que é muito legal se você quiser dar uma olhada. Então é isso, preciso entender qual que é a granulometria da farinha, preciso entender qual que é a força da farinha para depois pensar quanto de água e quanto de maturação eu vou dar para ter um produto final legal. E o mais legal nesse mundo da farinha é que você consegue também fazer blends, misturar farinhas. Ou seja, Patrick, beleza, eu por exemplo, né? Aprendi a fazer com farinha 00, já entendi o que você me falou nessa questão de mistura, só que eu queria fazer uma pizza mais autoral, queria fazer uma pizza mais saborosa. O que dá para fazer? Você pode pegar uma base de farinha 00, 50%, 25% de uma farinha do tipo 1 e 25% de uma farinha integral, por exemplo. Você vai conseguir um sabor com isso, porque o trigo, ele tem um sabor fantástico. É que a gente está acostumado com um sabor insípido, um sabor neutro, porque a gente comeu farinha branca desde criança. Mas os trigos integrais, eles têm muito sabor. E quando você faz essa história de uma maturação mais longa, você desencadeia uma infinidade de sabores e aromas. Então, é muito importante começar a testar farinhas também do tipo 1, do tipo 2, integrais, e fazer blends. Claro que para você conseguir um resultado de leveza, aquelas bolhas enormes na massa que a gente tem visto, é importante uma farinha forte para conseguir o resultado. No caso, as farinhas italianas ou as francesas com teor de proteína alto. Mas eu posso fazer mix de farinha para conseguir sabor. E também, aqui na Itália está acontecendo uma revolução nessa questão de alvéolos. Tem muita pizzaria fazendo pizza 100% integral, sem alvéolo nenhum, ou como eu, no meu dia a dia aqui, como pão com farinhas mais integrais, que não tem grandes bolhas de ar dentro, mas tem um sabor incrível. Ok? Então, claro, a estética conta muito, mas a gente tem que pensar também no resultado final, no sabor e tudo mais. Então, para quem está começando agora, para quem nunca usou uma farinha 00, eu aconselho, obviamente, a começar da base, porque a farinha 00 é muito legal de trabalhar e o resultado dessa pizza italianizada leve, com uma borda alta, cheia de pintinhas pretas, com a farinha 00 a gente consegue um resultado melhor. Então comecem da base, comecem da farinha 00 ou de uma farinha brasileira comercial normal e vai tentando, vai aprofundando para que você entenda esse mundo de forma prática, porque a teoria sem a prática não serve de nada. É importante saber sobre farinha, é importante saber escolher uma farinha, mas sem a prática eu não vou conseguir resultados efetivos. E mesmo com a teoria eu preciso praticar bastante para que na vivência eu consiga entender os resultados, ok? E como eu disse, eu já estou nesse ramo há 20 anos e percebo, voltando aqui para a Itália, que ainda não sei nada. Por quê? Porque assim como tudo na vida, o trabalho da panificação, a busca do panificador, do amante de pizza e de pão como eu, ele é evolutivo. Como, por exemplo, eu falei tudo isso para vocês agora, desse teor de força e tudo mais, mas eu tenho descoberto farinhas, por exemplo, que tem um W baixo, mas tem uma alta absorção de água, porque é uma farinha mais natural,
que tem alguma enzima ali dentro que ajuda que eu consiga desenvolver um bom glúten. Então o que eu quero dizer com isso é teste, compre, experimente, compre várias farinhas, experimente, ok? Porque também dentro desse mundo da farinha, nós temos farinhas moídas no cilindro de forma industrial e farinhas moídas na pedra. Qual que é a diferença com uma velocidade menor? Qual que é a diferença? As farinhas moídas na pedra com uma velocidade menor, elas esquentam menos, portanto, elas não ultrapassam os 37 graus na hora da moagem, portanto, elas mantêm as enzimas da farinha viva. Só que o problema disso é que elas estragam mais rápido, então as indústrias tendem a moer em cilindros que aumentam essa temperatura, meio que inativam os organismos vivos que estão ali, depois eles recolocam enzimas, né, aditivam enzimas novamente, para que a farinha consiga fazer o processo dela, para que ela dure mais. Então, eu percebo que farinhas, como eu estou usando aqui, farinhas de grãos antigos moídas na pedra, elas têm uma complexidade de organismos ali muito grande, que mesmo com um glúten fraco eu consigo resultados interessantes. A mensagem disso é: teste bastante e procure principalmente de pequenos produtores. Dê a chance para pequenos moinhos que estão começando. Mesmo, claro, obviamente, como eu mesmo sempre falei da Cinque Stagioni, de todos os outros moinhos, eu sou apaixonado pelo trabalho de todos esses moinhos, que também são antiquíssimos, e eles também têm farinhas biológicas, farinhas de grãos antigos e tudo mais. É que às vezes no Brasil não chega, mas procure então essa nova tendência de escolher farinhas integrais, moídas na pedra, para que você consiga resultados fantásticos. E se você preferir uma massa leve, mas quer resultado de sabor, faça blends, ok? Eu falei bastante, mas o mundo da farinha, eu começo a perceber, o mundo da comida no geral, da farinha de trigo, e mais, só um adendo, no mundo da farinha de trigo nós temos várias espécies de trigo, que isso vai ficar para um próximo vídeo, porque senão fica muito longo. Então é muito complexo, tem muita informação, falando de comida, falando de vida, tem muita coisa por trás de tudo. Então eu vou parar por aqui, porque senão pode até confundir quem está começando agora. E para quem quer se aprofundar mais nesse mundo da farinha, nesse mundo da pizza e do pão, é preciso estudar. Nós temos um treinamento chamado Profissão Pizzaiolo, onde eu aprofundo mais, tem várias discussões em grupos, e quem tiver interessado em estudar, em aprofundar um pouco mais, no final dessa semana a gente vai falar um pouco mais e vai inclusive abrir uma nova turma. Para você que quer se aprofundar, assiste até o fim dessa semana, para que você consiga entender como fazer parte dessa comunidade do Profissão Pizzaiolo. E não perde o próximo vídeo, porque falar de teoria é muito legal, mas como eu disse, teoria sem a prática não vale de nada. Portanto, próximo vídeo, mão na massa, surpresa para você.